E quem vai nos dar dicas de como ganhar pontos positivos com seu chefe e na empresa é a coach em comportamento e etiqueta, Ângela Pimentel. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda, bom dia. Como vai? Bom dia, tudo bem, Maria Cândida? São muitas as dúvidas, né? A gente vive falando e tudo, mas as pessoas têm muitas dúvidas. Por quê, hein? Então, eu acho que as dúvidas aparecem exatamente na hora certa. Sei. As pessoas, quando sentem a necessidade, nossa, eu preciso buscar conhecimento nisso. Eu percebo que eu preciso melhorar. E aí entra a necessidade. E qual é o principal problema, a dúvida das pessoas com relação ao corporativo? Na realidade, hoje, mais do que nunca, a comunicação, a aparência está assim muito presente. As pessoas começam a sentir essa necessidade, né? Como interagir com os meus colegas, o que pode, mas não deve. Na verdade, hoje o jovem tem um perfil diferente, ele busca mais ser um empresário, não ser um empregado. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre isso também, mas claro que não perdemos essa ainda linha de grandes empresas, enfim, funcionários tops. E para isso existem qualificações, não é? A gente tem aqui alguns cards que você mesma separou pra gente. Ah, que bárbaro. Gestos e expressão corporal. Como que é isso? Então, existe a comunicação. E a comunicação se dá primeiro pela a sua aparência, né? Seria a comunicação corporal e depois a gestual. Uma forma de cumprimento, por exemplo, que é universal, é o aperto de mão. Sei. Então você chega, aperto de mão. Aperto de mão. Não fica dando beijinho, nada Não, disso. os beijinhos são em momentos específicos e você precisa ter uma certa intimidade. Certo. No corporativo, a gente cumprimenta dessa forma pessoas que a gente tem intimidade, mas com pessoas que você não conhece, nunca. Certo. Tá ok. certo? Gestos. Você deve gesticular muito ou pouco. Se você é uma pessoa que gesticula muito como eu, como que eu devo agir numa entrevista de emprego? Então, numa entrevista nós temos várias fases. Dentre elas é o momento da entrevista corpo a corpo, olho no olho. Então, nesse momento, o profissional, o entrevistado, ele deve evitar certas atitudes. Por exemplo, brincar com joias, ficar toda hora, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Cabelo também. Isso, toda hora. Então, ele já passa um pouco de insegurança, de ansiedade, evitar ficar batendo, né? Sei, ou com o pé assim. Ou batendo com, exatamente, com o pé. com os pés, enfim. O gesto fala por si só. Sei. Então, a gente deve olhar no olho, mas não fixar. E saber ouvir, que é muito importante. Sei, entendi. O tom de voz também, né? Aliás, então, é um conjunto. Às vezes a pessoa fala mais alto, mais na entrevista de emprego. Então, o que eu te pergunto, assim, é como dosar se você tem um jeito, aí você tem que meio que omitir um pouco o seu jeito, né? Você tem que se adequar, não é isso? Exatamente. Vamos então pontuar da seguinte forma. Tá. Existem vários tipos de profissionais. O profissional que usa a voz. É a ferramenta dele, a voz. Por exemplo, o entrevistador, um jornalista, um locutor de rádio, um professor. E aí vai. Dependendo do papel que você vem exercer na empresa, o seu tom de voz, ele tem que passar credibilidade. Agora, é lógico que nós temos um perfil psicológico que é o seu estilo, a sua maneira de ser. Então, não podemos também querer brigar com isso. Mas o tom de voz não pode ser nem alto demais, nem baixo. Demais. Porque você não pode falar muito baixinho. Nossa, ela parece que tem medo. Não, o seu tom de voz está perfeito para uma entrevistadora. Certo. A pessoa que fala muito baixinho, que fica muito recolhida, a tendência é a pessoa achar, o empregador achar que ela é insegura, muito frágil. que ela é frágil. Aliás, exatamente. Você pode pensar, ela é frágil, ela não será aquela pessoa tão empreendedora que eu espero, tão dinâmica. Será que ela vai atingir as metas? Então tudo isso passa pela linguagem, o gestual, a voz, tudo que a Ângela estava falando. Entonação de voz. Deixa eu ver a próxima. O próximo card é aparência. Às vezes você quer ficar mais bonita e acaba usando muito a maquiagem. Ou não usa o necessário porque não quer, vai achar que é muito. E roupa também pode determinar, né, a forma das pessoas verem você.
Isso. Com relação à maquiagem, eu acho que um profissional elegante, principalmente a mulher, ela deve basicamente trabalhar a pele para que ela possa ter uma pele bonita, sem aquele brilho, tirando as imperfeições. Pouca coisa nos olhos, que eu acho que a máscara já dá um up, né? Já melhora bem. E um batom natural. Claro que hoje a tendência, a moda, ela está assim presente. Hoje o batom com cores fortes, ele pode também até ser utilizado em momentos no corporativo, mas você não deve estar com uma roupa estampada, por exemplo, está com um tom todo escuro. Cores suaves e neutras, ela até pode brincar com um pouco do batom, mas nunca olhos muito carregados, aquela maquiagem mais natural possível. Aliás, eu acho que um elegante profissional, ele tem que ter uma postura mais para natural, mais simples possível e mostrar que ele tem conhecimento e ele busca conhecimento e que ele realmente quer fazer o diferencial, né? E com relação à roupa, cada profissão tem uma roupa certa? Por exemplo, a pessoa que é publicitária, ela pode ser mais ousada, e o advogado, a pessoa que está tentando um estágio ou uma vaga numa empresa de advocacia? Então, isso aí é interessante. De acordo com a profissão, nós temos um dress code. O profissional, por exemplo, de finanças, de direito, profissionais, por exemplo, grandes empresários de empresas de alto padrão, exige um estilo formal. Esse estilo formal quer dizer terno, não é? Ou blazer, ou tailleur, uma roupa mais a caráter. Por exemplo, os coletes hoje são muito interessantes. Calça comprida para a mulher pode, mas desde que seja de alfaiataria, uma calça elegante, pode ser de vários estilos, até flare, etc., mas tem que ter um bom corte. Então, eu acho que a roupa realmente tem a ver com cada tipo de profissão. Entendi. Então você tem que se adequar, você vai... Tem uma cor melhor, por exemplo, para ficar mais discreto? São as cores mais escuras, exatamente. né? Para os homens do corporativo, que são mais formais, eu acho que ele não erra nunca optando pelo azul marinho, pelo cinza, entende? Certas cores como marrom, verde musgo e preto, cuidado. Pode, mas não deve em certas situações. Então, o que você tem que ter? Um guarda-roupa básico, sempre uma peça, uma camisa branca, não é? Usar esses tons. E a mulher tendo essa opção também, porém, usando cores off-white, suaves, mais neutras também. Mas não quer dizer que ela não possa usar um dia, por exemplo, numa cesta casual, uma roupa mais esportiva. Braços e decote. Esse aí nós temos um termômetro. Eu acho que não só do corporativo formal, como também do informal, eu acho que o decote em excesso, braços expostos dependendo se você não está com aquele corpo maravilhoso, eu acho que não vai ficar elegante. Mas, enfim, a pessoa tem que ter estilo. Eu acho que não existe uma regra que venha dizer que você não pode usar aquilo, mas você tem aquele seu termômetro, que é o espelho, e você sente, não, hoje eu não estou bem, essa roupa não está ideal, não é? Então, realmente, decotes e braços expostos Tome cuidado. não é muito bem indicado. Próximo, currículo. Currículo, né? Então, Isso... currículo, as pessoas também não sabem direito como mandar. Hoje os padrões estão mudando também de currículo, as pessoas gostam de coisas menos clássicas, você não sabe. Como que a gente faz? Então, hoje o currículo, ele tem que ser assim o mais breve possível, simples, onde você começa no máximo com 4 itens. Seria o nome, qualificação. Nem sempre você é obrigada a colocar documentação. Documentação hoje não está sendo mais usada, você só passa depois para o RH, caso você seja contratada. O mais importante é você passar as qualificações para aquele cargo que você está se propondo a assumir. E, na verdade, não é necessário também assinaturas, não se pede mais, muito menos foto, né? Que antes... E salário, a gente coloca? Não, a não ser que na entrevista você tenha uma pergunta com relação ao salário e você pode dar uma referência de teto. Sim. Isso eles também saberão, mas é uma forma também de analisar o candidato, não é verdade, sobre isso. Então, salário, a gente não deve
Porque se você já viu o perfil da empresa, já sabe mais ou menos o teto, então é óbvio que você já está ali conhecedora dos Então, fatos. são as informações básicas, Isso. sem fotos, com o contato. É importante colocar redes sociais? Depende. Então, depende muito. É exatamente o que nós falamos anteriormente, o perfil daquele profissional. Se ele é um profissional muito, por exemplo, informal, ele até pode, mas não deve. Não deve? Porque contato seria e-mail, não é? Se ele tem um WhatsApp, o telefone e tal, tem que ter, assim, para entrar em contato com a pessoa, mas rede social, para Face, assim, não. Não. Mas se a pessoa tem um site... Sim, né? claro, o site sim, claro. Né? Sem dúvida. Porque às vezes o Instagram também é um próprio. E LinkedIn também é LinkedIn é importantíssimo. É. LinkedIn, eu acho que é o seu espelho. Tá. Você ali pode deixar e o profissional busca um perfil e acha, Então, né? não colocar o pessoal, mas sim... O pessoal, isso. É que muitas vezes as pessoas, elas estão misturando hoje em dia o pessoal com o profissional. É verdade. E aí, né, por exemplo, uma pessoa, de repente, advogada, ela aparece de biquíni. Enfim, e aí o empregador fala, mas não tô entendendo o que é isso. Então, as pessoas têm que decidir também por que linha vão, né? Porque Isso. tudo que você posta, você está sendo analisado, não é, Ângela? Perfeito, exatamente. E aí você, de acordo com suas atitudes, né, principalmente na rede social, você pode ser eliminada. Exatamente, pessoas que perdem o Exatamente, emprego, porque perdem o falaram alguma coisa até do concorrente. Isso. Enfim, é bem complicado. Isso, etiqueta na rede social. Na rede social e nas áreas urbanas, por exemplo, você sai no final de semana, vai jantar fora e esquece que você representa uma empresa de um nome conceituado. De repente, nossa, fulana, você viu como ela estava? Não é verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado, não é? Entendi. Porque você pode manchar até a sua... Imagem Dá uma e perder o exatamente. emprego. Nós temos um próximo card, que é o etiqueta corporativa, que é basicamente tudo que a gente falou, né, Ângela? Mas tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar? Eu acho que a etiqueta corporativa é uma extensão da sua forma de ser, que você não escolhe os amigos, né? Na verdade, quando você entra numa empresa, você não sabe com quem você vai conviver. E em casa você tem convivência com seus mais próximos, parentes, etc. Mas eu sempre falo para os meus alunos, um bom empreendedor, ele começa a aprender em casa, porque é lidando com os mais próximos, com seus funcionários, e depois ele vai mostrando, porque aquilo que você faz lá fora, você pode vir a fazer em casa, não é? Ou vice-versa, em Ou casa, vice-versa. lá Então, fora. É por isso que eu acho que a educação é muito, porque a gente ensina aos nossos filhos, é muito na repetição, né? Isso. Porque se você falar, em casa eu faço, mas no trabalho eu não faço, vai chegar uma hora que você sem perceber, você vai fazer no trabalho o que você faz em casa. Então tem que ter uma medida para tudo isso, né? E na etiqueta corporativa, o que é etiqueta corporativa, na verdade? Etiqueta corporativa vem a ser a maneira pela qual você interage com seus colegas, a sua forma de ser um líder, ser um bom gestor, estar exercendo os seus papéis de uma forma de excelência, buscando sempre novos conhecimentos, não é verdade? Não tendo medo de ousar, que isso que vai fazer o seu diferencial. Então, é evitar atrasos, ter sempre uma excelente, boa aparência, porque o atraso não adianta, tem até um ditado que diz, você no início quer aparecer, quer mostrar, mas aos poucos você vai sendo analisada e a gente vai vendo, nossa, um dia ela dá uma desculpa, um dia... E a gente vai percebendo que ela não é tão maravilhosa como aparentava. Então, a gente deve mostrar sempre a mesma cara e buscando sempre melhorar. Eu não posso deixar de te perguntar sobre festas de final de ano corporativas. Isso é incrível. Porque a gente já está
né, em novembro, e agora no meio de novembro, final de novembro e começo de dezembro, as festas corporativas acontecem. E muitas pessoas perdem cargos até, existe uma diferença entre uma festa normal e uma festa corporativa. A festa corporativa não é aquela que você vai aproveitar até de manhã, né? Claro que não, Não, de hipótese nenhuma. A festa corporativa é um momento em que os empresários e os responsáveis procuram interagir, ter oportunidade de valorizar mais e etc. Mas vocês não podem confundir, por exemplo, tá todo mundo ali à vontade, não pode exagerar na bebida, não pode aproveitar para chegar por seu presidente ou diretor para pedir aumento, não pode, muito menos, querer promoções de cargos, enfim, e querer ser íntima naquele momento. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar em se distrair, curtir aquele momento com as pessoas, procurar, inclusive, até conhecer aqueles de departamentos que você não tem tanta oportunidade e até mesmo estreitar novos amigos, mas tendo sempre bom senso e elegância. Não é Porque verdade? festa corporativa é trabalho, não é? É um trabalho. Um trabalho. Não é uma festa de amigos que você vai se Exatamente. soltar e subir no palco, né? Pode até eventualmente, se tem uma brincadeira ou outra, mas não é uma coisa que a pessoa não pode lembrar o que fez no dia anterior e aí Exatamente. a empresa toda falar no dia seguinte. Isso mesmo. Então, eu acho que é justamente na mesa e no jogo e numa festa que a gente mostra a nossa verdadeira identidade, viu? Então tem que tomar cuidado. Tem né? que tomar cuidado. É verdade. Principalmente as mulheres com roupas, né? Roupas muito justas, enfim. Vestidos curtos. curtíssimos. Então, também tem a questão do assédio também, que é uma Do questão assédio, muito que hoje sério. tem sido muito falado. Você tem que se comportar, ficar na sua, para também não gerar nenhum tipo de expectativa em ninguém. Enfim, tem todo um trabalho. É trabalho, não se esqueça. Exatamente. Não é o carnaval, que você vai Não. sozinha, vai pular carnaval e Isso. vai fazer o que você quiser. Aliás, tudo tem limite, não é Tudo, verdade? e bom senso. Eu E gosto bom muito dessa senso. palavra. A palavra bom senso. E equilíbrio. Muito obrigada, Ângela Pimentel, coach em comportamento e etiqueta. O Instagram da Ângela é angela.etiquetasocial e o site www.angelapimentel.com.br. Deu dicas fantásticas pra gente. Não vamos abusar e vamos ter equilíbrio. Muito obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Te espero no futuro pra gente falar Obrigada. de outras coisas, né?